O Renan levantou o dedinho ali. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pois não, Renan. Calma. Não vou fazer. Posso fazer uma pergunta, professor? Seguinte, se é verdade, os carros a diesel, né, eles geralmente rodam bastante, né? Caminhão, caminhonete, né, e tudo mais. Mas o que eu escutei falar na internet, muito dos repórteres, né, automotivos e tudo mais, de que esse percentual de biodiesel agora vai começar a dar problema, esse percentual a mais, né, vai começar a dar problema nesses carros a diesel por conta desses carros que ficam muito tempo parados, né? É verdade que, por exemplo, um carro a diesel, com esse biodiesel, se esse carro fica muito tempo parado, ele pode dar problema mais facilmente do que os outros que rodam bastante? Não, Renan, isso daí um pouco como eu falei, é um pouco de fake news, assim, do mercado, sabe? Porque, como eu falei, todo combustível é um micro-organismo. Se você deixar um diesel parado num gerador, ele pode formar, por exemplo, borra. Um diesel tradicional, sem biodiesel. Ele pode formar borra. Inclusive, existem termos técnicos da própria refinaria falando do manuseio desse diesel também. Da própria refinaria de como manusear o diesel. Então, qualquer produto que seja combustível, que não for manuseado da maneira correta, ele tem riscos de sair da conformidade, né? Então, nós estávamos comentando aqui sobre antes dos barcos que ficam parados nas marinas, né? Então você deixa lá uma gasolina parada 3, 4 meses, não é que a gasolina estraga, é que, por exemplo, pode entrar sujeira no tanque, daí decanta o combustível no tanque. Então, claro que se um carro ficar parado, ele tem problema de risco de sujeira, né? Ou a variação de temperatura. Tem vários fatores que podem fazer um produto sair da conformidade, né? Então, mas é um pouco de fake news isso. Não existe esse risco aí que você está falando hoje. Hoje as próprias montadoras já sabem da obrigação desse aumento da mistura. Tanto que eles mesmos estão começando a entregar a tecnologia, né? A Volvo, a Scania estão vindo já com soluções, né? E os carros também, eu tenho amigos que trabalham em montadoras grandes que já falam que já estão preparados para B20, B25, né? Trabalham já nas linhas de produção isso, né? A Scania começou esse trabalho em 2012 já, por exemplo. Eu em conversa com o diretor da Scania, eles começaram esse trabalho em 2012 já para testar vários teores de mistura, né? Então todo mundo sabe que essas misturas um dia iam acontecer pela questão do efeito estufa, pela questão do CO2 na atmosfera. Por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, aumentou em 1,5 graus Celsius a temperatura do Brasil. Então, Ásia, Brasil e mais 4, 5 países foram os países que mais aumentaram a temperatura por causa do efeito CO2. Então, o ser humano não é que o ser humano ele vai ter que ter consciência, a gente vai ter que entender que se a indústria não fizer alguma coisa para a gente descarbonizar e ter um cuidado maior com as coisas daqui em diante, a gente vai ver seca em Manaus que a gente nunca viu. Veja a seca que deu em Manaus ano passado e estão prevendo outra seca esse ano grande em Manaus. Então, isso é tudo questão de efeito estufa. Eu até estava conversando com o Pedro, né, sobre pescaria. Por exemplo, Manaus.